Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus então perguntou-lhes: Não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais é semeada a palavra quando a escutam. Logo vem Satanás e arranca a palavra neles semeada. Os que estão em terreno pedregoso são os que a escutam a palavra e imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são instáveis. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo ficam escandalizados. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que escutam a palavra, mas quando surgem as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza e os outros desejos, sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Os outros são os que foram semeados em terra boa. São os que escutam a palavra e acolhem e produzem fruto, 30, 60 e 100 por um. Nosso Senhor, nessa passagem, mostra-nos também uma realidade dura. O espantar do Senhor, o indignar do Senhor. Aqui vemos na sequência, logo depois que o Senhor apresenta, essa parábola dos terrenos, do coração humano, a disposição, E Nosso Senhor vai explicando, quais são esses, aqueles corações, que são como um caminho onde a palavra é semeada, mas só fica ali, algo superficial, não consegue nem penetrar, nem começar a crescer. Terreno pedregoso, as pessoas que recebem com alegria, com entusiasmo, mas com qualquer coisa que vem contra, leva ao escândalo, Escândalo, escandalon, esse ato da pessoa impactar-se com algo e ser levada ao pecado, levada a cair, levada a se afastar. É por isso que Nosso Senhor condena tanto o escândalo, Os escândalos em vista da palavra diante de certas questões, Pessoas que dizem que seguem, mas não. Pessoas, que ficam, alfinetando o outro. Ah, você vai fazer isso, você vai seguir isso, e aí se desviam, Ou entre os espinhos, aquele que é sufocado pelas preocupações mundanas, pela vontade de ter, do prazer. E terra boa é aqueles que acolhem. O Senhor, quando anuncia essa parábola, ele vai anunciar a todos, Ele está ali, semeia e apresenta a todos aqueles que ali estão, Como vimos, o Senhor estava, na praia, senta-se num barco, a multidão ao redor e fala. E tantos ali depois se afastam, retornam às suas casas, mas ficam alguns e os 12. E ali se faz a pergunta aonde Nosso Senhor coloca, Olha, a vocês que eu dei a conhecer. A outros não. A outros
que são como esses terrenos, que estão à beira do caminho, que são pedregosos, né? Porque, porque senão simplesmente não querem, não se preparam, né? Mas a vocês que têm terra boa, eu quero que seja fecundada. E tá aí, talvez, o motivo, né, da indignação do Senhor, né? Que diante daquilo que anunciou, diante daquilo que vê neles, olha o seu coração, o seu íntimo e vê que eles não entenderam. Vê que aqueles que o Senhor tinha escolhido, que falou, pô, eles não abarcaram aquilo que deveriam ser abarcado. Eles não compreenderam aquilo que deveria ser compreendido. Eles não penetraram nessa verdade. Eles ficaram na margem, ficaram sem saber. Ainda faltava um pouco do trabalhar a terra para que a semente penetrasse. E talvez em muitos corações se tenha entendido pela escuta, por já terem, né, em diversos anos ido a missas e ouvido estas parábolas, ouvido pregações, mas talvez não tenham entendido. Talvez não tenham tocado esta realidade e visto no seu íntimo aquilo que o Senhor quer mostrar. Isso que talvez seja uma realidade tão dura a qual o Senhor nos aponta. Nós não fazemos um exame interno da nossa disposição para saber o que o Senhor fala a mim. O que o Senhor quer mostrar-me. Onde o Senhor quer me tocar para que eu mude. E aí a gente fica na mesma coisa, na mesma disposição. Acabamos ouvindo, legal, pá, beleza. Só que, como tantos ali, vão embora. E não deixamos que essa semente penetre. Temos um coração, às vezes, endurecido, pedregoso, né, superficial, cheio de espinhos. E não percebemos essa realidade que o Senhor quer fazer, tocar, transformar. A gente também tem que aprender a preparar o nosso terreno. Nosso Senhor, Ele, nesse quarto domingo do tempo comum, do ano A, né, domingo que vivemos, há poucos dias, ontem, né? Nosso Senhor coloca exatamente isso, né? Na primeira leitura, esse ato de humildade, que é necessário olhar para nós, reconhecer-nos, ver as nossas disposições, ver como nós somos. Porque se a gente não consegue ver-se, não consegue perceber como está a terra do nosso coração, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue deixar que a graça do Senhor penetre. É necessário isso, né? É fato que o Senhor é um bom semeador. Ele, quando nós deixamos, ele vai trabalhar a nossa terra. Mas é necessário que mostremos. É necessário que também o ajudemos. Ajudemos tirando as pedras. Não vamos tirar todas, né? Mas é necessário que nos coloquemos e falando, olha, eu tô que nem um caminho, eu preciso mudar. Eu quero mudar. E assim reagir, ter esse ato de mudança. Não ter sessão superficial, mas querer saber, né? Querer conhecer, querer ter uma disposição diferente, né? E não ser uma terra infecunda, né? Sem nutrientes, uma terra batida, né?
aonde os outros pisam. É necessário querer mais, né? 3 chato é essa disposição de reconhecimento de nós mesmos. É necessário ser humilde para encontrar-nos com o Senhor, para que, quando o semeador passar, verdadeiramente a sua palavra toque, transforme. Porque se a gente continua a esse estado onde estamos, sendo um caminho, um terreno pedregoso ou cheio de espinhos, nós somos como o mundo. Como o mundo quer, como o mundo vê. E como o mundo nos vê, bom, somos insensatos. Causamos até mesmo escândalos, porque, bom, eu digo que sou católico, né? Mas, como está nos memes, eu tenho somente um sabor, tenho somente uma aparência, eu tenho, né, uma roupa, mas eu não sou de fato. É necessário ser mais, né? É necessário ter essa disposição em me transformar, em me tornar, em buscar corresponder. E essa busca vai ter trabalho, vai ter esforço. Mas se eu não buscar isso, não vai adiantar. Se eu não coopero com o Senhor, não deixo que Ele vença em mim, mas coopero com Ele, com o meu empenho, com o meu esforço, com a minha abertura, com reconhecer a minha miséria, então eu vou continuar sendo mais um para o mundo, mais um fraco, mais um estúpido, mais um desprezado, que o mundo vai tratando assim. É necessário ser mais, querer ser mais. É necessário ter este empenho, esta correspondência. Vemos, né, ao longo da Sagrada Escritura, tantos a qual o Senhor quis, mas não quiseram. Tiveram essa dureza no coração, essa angústia, essa dor. Vemos, por exemplo, o jovem rico, né, que preferiu permanecer com o seu terreno pedregoso, cheio de espinhos, amargurado, endurecido pelas coisas que tinha e não buscou esta correspondência, não buscou se unir a Deus e sai triste, sai, né, com o coração, né, duro, né, pesado. E por quê? Porque diante do ver o amor, a sua reação é voltar-se a si mesmo e fechar-se. Esse é o endurecimento do coração que causa dor e angústia. No Antigo Testamento, vemos, né, Nosso Senhor, por vezes, apresentar, né, quando tem-se a libertação do povo de Israel em relação ao Egito, se coloca isso, né? Olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Parece ser extremamente duro. Que Deus é esse que quer, né? É só para aquele povo. O nosso Deus é de todos. E por que ele endurece o coração do faraó? Porque ele manifesta o amor. Só que a disposição é o voltar-se a si, a sua vontade, a sua grandeza. O faraó é preso no sentir-se como um Deus, no achar que tem poder de um Deus, de acordo com as suas mitologias, de acordo com, né, as suas crenças, e não buscar a verdade. Então, quando ele olha, ele se fecha. Seu coração está nessa disposição de ser
como um caminho que se fecha, que se volta a si mesmo e que assim se torna amargurado. Só ver a raiva, o impulso que ele tem diante disso, dentro fechar-se. Ele poderia abrir-se diante dos sinais que o Senhor manifesta por meio de Moisés, mas no entanto ele não faz, ao contrário. Ele quer o seu querer, ele quer somente a sua vontade, busca somente as suas disposições e por isso tem um coração duro, fechado. Nosso Senhor continua jogando, anunciando, chamando a todos. Vemos, né, Naamã, um cara com tanta importância, né, que chega e é pedido simplesmente que ele se banhe. E aí ele se sente condoído, porque não veio, não tocou, não fez. Ele queria, né, quase que um teatro, uma expressão, né, daquilo que ele se sentia, porque para o mundo, para o seu povo, os babilônicos, né, ele era grande, ele queria, né, um envaidecimento da sua grandeza, da sua riqueza, do seu poderio, e é por causa de uma palavra, que as suas pedras são removidas. E aí vemos, né, às vezes, o Senhor se utiliza também disso, né? A gente tem que aprender a escutar e a descer, a quebrar, né? Quem eu sou? Os reis, né, antigos, quando tinham seu falecimento, no rito, né, das exéquias, eles passavam por toda a sua região, né? E quando chegavam à igreja onde seriam sepultados, se batia, né, com o cetro na porta daquele mosteiro ou daquela igreja. E aí perguntava-se, quem é? E aí a primeira coisa que se colocava era talvez como Naamã, né? Ah, eu sou o rei de não sei quem, o duque de não sei das quantas, eu tenho isso, 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 isso. E o cara, não tem lugar aqui. E aí batia-se de novo. E aí falava, quem é? Fulano de tal, um pecador. E aí se abria. Esse ato, né? Quando a gente se reconhece, quando vê, o nosso coração, ele se abre. Aquele petrificar se abre para que seja Deus a entrar, seja Deus a tocar, seja Deus a transformar. E assim Naamã fez. Quando se abriu, fez aquilo que era tão simples, foi curado. Desceu, né, da sua grandeza, porque de algum modo foi desafiado. Olha, se ele me pedisse algo mais forte, não sei o que e tal, o senhor não faria? Por que não faz agora? Por que não faz algo tão simples? E talvez que seja o mais difícil reconhecer ser pequeno. Esse é o ato do endurecimento que deixa os terrenos, né? E por vezes nos leva a não entender. Nosso Senhor também, a nós, que por vezes estamos ali, em meio àqueles apóstolos, àqueles discípulos, nosso Senhor olha com certa indignação, mas persiste. Persiste em falar, persiste em tocar, persiste em sacudir, para que as pedras também sejam movidas, para que se tire aquelas pedras e a partir delas todo o terreno vá sendo limpo daquela dureza.
que se está disseminando. O Senhor, Ele quer fazer isso, né? E por isso não se esquiva de anunciar, não se esquiva de insistir e persistir e continuar anunciando para que aquelas pedras possam ser removidas, tiradas, para que o terreno possa ser limpo e que possa as sementes que ali nele caem produzir muito fruto. É necessário isso, né? Essa disposição. Quando temos essa disposição, vemos o grandioso fruto, né? Em São Mateus tem essa parábola das bem-aventuranças, esse anúncio do Senhor, né? Bem-aventurados os pobres. O que é a pobreza, né? A pobreza de coração é isso. É aquele que reconhece que não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo. O pobre de coração, ele sabe que é pobre das coisas do mundo. E não é que não tenha, não é que não usufrua, mas ele não se prende. E assim ele é pobre, porque ele não precisa daquilo, ele tem aquilo que é mais: Deus. O verdadeiro pobre, de alguma forma, pobre de coração, sabe que é rico. Rico não de coisas materiais, né? Ele é despojado, né? Dos alimentos, dos bens, das pessoas, da sua vontade. A Virgem Maria nos dá esse exemplo, né? Ela é inteiramente despojada. Não tem grandes riquezas e não se prende a nada. Quando tem que ir para o Egito, deixa tudo. Quando volta do Egito, deixa tudo que conquistou no Egito. Tem que reconstruir a casa. Não era uma casa, um palácio em Nazaré. Era uma casa simples. E assim vemos nesta beleza um coração inteiramente pobre, mas ao mesmo tempo rico em Deus. Sabe que a sua riqueza é Deus. E por isso conseguirá aquela que é a grandiosa riqueza que é estar no reino dos céus. Aqueles que são perseguidos, humilhados, que têm fome de justiça, né? Vemos o quanto nosso Senhor consola, cuida, sacia. Não diante das coisas que aqui acontecem, mas ao contrário, levando a Ele, tendo essa saciedade nele. Assim vemos, né? Esse ato de amor do Senhor, que curva-se a nós. E a gente, diante dessa experiência do amor do Senhor que nos chama, que se dá a nós, nós podemos manifestar isso aos outros. Não temos amor em nós, mas queremos amar como Deus ama. Amar a todos, sabendo nos curvar, mostrar, dar o que necessitam, que às vezes uma atenção, que às vezes um alimento, que às vezes uma palavra de consolo, que é por vezes uma correção. É esse ato, né, de misericórdia para com aquele que precisa. Mas para isso é necessário que experimentemos este amor, que não nos fechemos a este amor, que é aquilo que o nosso Senhor quer fazer conosco. Diante daquilo que o Senhor hoje apresenta, apesar da sua indignação, da dureza do nosso coração, de não sabermos reconhecer-nos, de não sabermos ver que o nosso terreno ainda está meio que como um caminho que em vários momentos está duro, onde os outros pisam,
de não reconhecer que nosso terreno tem um monte de pedras, feridas, mágoas, que diante daquilo que o mundo oferece, né, diante das críticas, prefere fugir, não conseguem enfrentar, quando o nosso Senhor chama-nos justamente ao contrário, a deixar limpo, para que, se vierem humilhações, perseguições, calúnias, possamos nos alegrar e exultar no Senhor, porque é Ele, é nele. Nele está a nossa segurança, nele está a nossa confiança, nele temos verdadeiramente este resplandecer, esta confiança nele, voltada à verdade. O Senhor nos chama a isso, porque a nossa recompensa é Ele, esta união com Ele, esta felicidade que é estar no Senhor. Mas para sentirmos, para termos esta real felicidade, esta real união com Deus, é necessário que as pedras sejam removidas, que o campo seja limpo dessa erva daninha, que o campo seja limpo dos espinhos que possam sufocá-la, do mato, esteja inteiramente livre para que a semente germine. E assim Deus vai vencendo em nós, vai rompendo tudo aquilo que está fora. Quando sabemos lutar, nos preparar, corresponder, eis a grandiosa beleza de estar em Deus, de ter esta felicidade. E apesar da nossa dureza, eis este grandioso amor do Senhor, que ainda assim insiste e persiste. E porque nosso Senhor insiste e persiste? Porque quer-nos para Ele, quer-nos unidos a Ele. Ao longo da história, mesmo na Sagrada Escritura, dois grandes santos que eram santos e que recebem grandiosos elogios do Senhor, né? Tem três muito importantes, mas de dois nosso Senhor fala. E podemos colocar até mesmo os três. São exemplos para nós. Primeiro, São João Batista, que foi santificado no ventre de Santa Isabel, é santo. Mas quando o Senhor chega para ele e fala, né, quero ser batizado por ti, ele fica meio que indignado, não, mas não entende, mas sabe obedecer, sabe corresponder, sabe abrir-se. Deixa que a justiça se cumpra. É necessário que assim seja feito. E São João Batista diz, ok, vamos lá. O mesmo com São José, tem a disposição, né, de estar ali, ver aquela situação, não se sentir pertencente àquilo, decide deixar a Virgem Maria em segredo, mas diante de Deus que anuncia, ele talvez mesmo sem entender muito, faz a vontade de Deus, segue. Talvez não entender no caminho, ou nem entenda, mas sabe se abrir. E sabe anunciar como Deus quer. E a Virgem Santíssima, na Anunciação, ela se deixa moldar. Não se pega à sua vontade, ao seu querer, sabe demonstrar esse terreno limpo. O que eu tenho que fazer?
Como vai se dar isso? O que que eu preciso fazer? Onde eu vou mudar? Só falar. Ela já dá, de certa forma, seu sim. Isso que é belo, né? Um coração inteiramente aberto, aonde o nosso Senhor diz, olha, vai ter isso, isso, isso. Ok, pode fazer. Cumpra-se. Estou aqui. Estou disposta. Estou aberta à sua palavra. Depois, mesmo quando ela não entendia, ela sabia calar e guardar no coração. Sabia ser movida e fazer a vontade de Deus. Porque o seu terreno estava preparado para deixar que o Senhor agisse nela e por ela. E assim pudesse ela produzir os frutos que Deus quer, que Deus deseja. Também nós somos chamados a ser assim, seguir esses exemplos, São João Batista, São José, principalmente de nossa mãe, a Virgem Maria. Somos chamados a aprender com ela a ter este terreno limpo, a deixar que nosso Senhor toque e com o nosso empenho possamos limpar e deixar ele sempre limpo, para que a palavra do Senhor caia. E ainda que não entendamos, deixar que o Senhor haja, para que possamos produzir os frutos, não que nós desejamos, mas que Deus quer que produzamos, como Deus quer que produzamos. Que a Virgem Santíssima possa nos ensinar a ter esse coração aberto e disponível e correspondente à vontade do Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.